Oi gente, eu sou a Fernanda do Ateliê Meia Tigela e hoje eu tô aqui pra apresentar pra vocês o macacãozinho modelo Joca. Que é essa fofurinha aqui que eu coloquei no meu manequim pra mostrar pra vocês e que é o novo projeto de roupinha aqui do Ateliê Meia Tigela. Já vou pedir desculpa pra vocês por causa da minha voz, mas ela tadinha assim não vai melhorar pelo jeito tão sério, então vamos que vamos com essa voz aqui mesmo. Meu povo, o tutorial desse macacão é gratuito, então vocês podem assistir esse vídeo aqui mesmo, é a aula dele, vocês vão ver do início ao fim a execução dessa peça. Mas a modelagem é paga, tá? Então se vocês gostarem da aula, quiserem aprender a fazer esse... Aprender não, né? Vocês vão aprender gratuitamente, mas se vocês quiserem fazer esse macacão e apoiar o meu trabalho, vou deixar as informações todas bonitinhas aqui na descrição do vídeo, mas o molde vocês vão encontrar no meu site, que é www.meiatigela.com.br. Mas dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo para ter todas as informações certinhas sobre a modelagem também, tá? E eu vou fazer um segundo vídeo, que eu também vou colocar um card aqui em cima, ou aqui em cima ele vai estar aparecendo para vocês, que vai ser exatamente sobre a modelagem, onde eu vou explicar pra vocês tudo direitinho, como que vocês vão receber, como que vocês vão montar, vou ensinar pra vocês como é que vocês vão cortar esses moldes no tecido, a lavagem do tecido, enfim, todas as informações adicionais que não sejam relativas à costura, ao passo a passo, vão estar nesse segundo vídeo. Então, por favor, não deixem de assistir, porque ele é muito importante, tá bom? Como eu disse pra vocês, todas as informações sobre a modelagem estão nesse segundo vídeo, mas vocês recebem ela em 6 tamanhos, tá, gente? Tamanho recém-nascido, 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, 18 meses, desculpa, e 24 meses. Então ele tem uma grade bem bacana, uma grade baby, né, uma grade infantil, bebê bem bacana. E eu quero mostrar os diferenciais desse macacão aqui pra vocês verem, que é uma peça bem legal pra vender, pra presentear. Eu tenho certeza que as mães vão gostar, tá? Primeira coisa que toda mãe pensa quando tem que comprar, quando tem filho, que a gente pensa, como é que eu vou trocar a fralda dessa criança? Gente, tem que ter aberturinha no centro das pernas, tá? Eu como mãe falo pra vocês, eu odiava roupinha que eu tinha que pelar o joquinho inteiro pra poder trocar. Então tem que ter abertura no meio das pernas e esse, obviamente, tem. Todos os tamanhos, inclusive esse aqui é o tamanho 1 ano, mas até o tamanho 24 meses, tem abertura nas pernas, porque tem muitas crianças que só fazem a perda da fralda lá pelos 3 aninhos, 2, 3 aninhos. Então vai com essa aberturinha até o final da grade, tá? Outras vantagens. Vocês estão vendo esses dois botõezinhos aqui na alça? Sim, então ele tem uma pequena gradação de medida aqui na alça. Então para aquele bebê que começou a esticar, porque os bebês fazem isso, eles dão uma engordadinha e de repente eles dão uma esticada. Então, deu daquele estirãozinho, você ainda tem, querendo ou não, 1 centímetro, um pouquinho mais, 1,5 centímetros ali de margem do botãozinho pra você trocar, pra você aliviar um pouquinho a cava aqui, pra não começar a ficar aquele macacão apertando no sovaquinho da criança, sabe? Então, ó, temos aí 2 medidas de botão e isso aqui é um outro diferencial, ó. Vocês vão ver que ele tem uma sobrinha aqui, ó, ela é proposital, tá? Por quê? Para quê? Para nenhum dos botões em nenhum momento ficar encostando a parte que encaixa, encostando na pele do bebê. Então ele vai sempre ficar protegido, é por isso que tem essa sobrinha aqui na parte de baixo, tá? Então você pode usar tanto no botão mais apertado quanto no botão mais aberto, o bebê não vai se incomodar, ele não vai ficar com aquele botãozinho encostando no ombrinho dele, tá bom? Outras vantagens, mas eu tô falando com você, colega artesã, eu tô olhando pro lado, tô abaixando a câmera. Você, minha colega artesã, tá com medo, ah meu Deus, eu não costuro roupinha, não tem overlock? Não precisa ficar com medo, não precisa de overlock. Olha o que eu vou fazer aqui pra vocês verem. Esse macacão, ele tem sim 2 faces, ele é todo forrado e ele não precisa de overlock. Não precisa de overlock e dá sim pra usar dos 2 ladinhos, eu vou mostrar aqui pra vocês. Tem sim um lado principal, que é o que sempre que você vai deixar ele mais bacana, mais bonito, mais bem acabado, você vai escolher as estampas pro lado principal. Mas você também vai caprichar no forro, porque sim, olha só que amor, dá pra usar do lado avesso tranquilamente. A única coisa que vai ficar invertidinha, gente, é aqui a troca dos botões, tá? Então essa alcinha que era na frente, ela vai ficar, que era por baixo, ela vai ficar por cima. E aí ela vai ficar com essa partezinha aqui, ó, que é a proteção do ombrinho do bebê, sobrando, tá? Então ele vai ficar bicudinho aqui mesmo. Se vocês quiserem tirar, não quiserem fazer essa gradação de 2 botões, pode tirar, não tem problema, só diminuir aqui, não vai ter problema nenhum. Mas vocês já viram, né? Essa partezinha aqui, ela tem utilidade, ela foi pensada para proteger o ombro. Então eu não tiraria, mas deixaria pra mamãe aí como uma segunda opção, caso o nenê saiu, sujou, caiu uma comidinha, sujou a roupinha na parte externa, ela ainda tem jogo pra trocar a roupinha, inverter e o bebê ir pra casa bonitinho e ajeitadinho, tá bom?
Então sim, dá pra usar pelo lado do forro, e todas as versões que eu tô fazendo aqui, eu tô fazendo com o forro bem bonitinho, com bolso, com detalhes, que é justamente pra isso, pra mamãe se encantar, pro papai se encantar e poder usar dos dois lados. Já troquei aqui o macacão porque eu fiz toda a grade pra testar a modelagem, tô com eles todos aqui, olha só que coisa mais bonitinha. E gente, como eu disse, dá pra vocês inventarem muito, porque é um macacãozinho muito básico, vocês trocando estampa, colocando detalhes, vai ficar outra peça. Então vocês podem inventar muito em cima dessa modelagem. Se quiserem trabalhar um decote mais abertinho, um detalhe, um coração, inventem, criem em cima dessa modelagem, porque ela é muito aberta para esse tipo de adaptação, tá? Só cuidem muito para não usar peças que podem incomodar o bebê. Por exemplo, eu não vou colocar um botão, por exemplo, aplicado aqui na frente, porque se a mãe quiser usar pelo forro, o botão pode ficar incomodando a barriguinha do bebê. Esse tipo de coisa vocês têm que pensar, tá? Sempre no conforto do bebê. Mas óbvio, gente, eu tenho que fazer o jabá, me desculpe, mas se vocês quiserem adquirir estampas da minha coleção, porque sim, eu sou designer de estampas, caso você ainda não saiba. Eu tenho os meus parceiros maravilhosos que trabalham com as minhas estampas e produzem e vendem pra vocês, entregam na casa de vocês lindamente, tá? Então se vocês quiserem trabalhar com tecido 100% algodão, por exemplo, é o caso desse macacãozinho aqui que eu fiz todos com os tecidos da minha coleção, aí vocês passem lá no site da Ponto X Tecidos, que eu vou deixar aqui, mas também vou deixar aqui na descrição do vídeo. Meu cupom lá é meia tigela, dá desconto, e eles trabalham com tricoline 100% algodão, uma estampa mais linda que a outra, modéstia à parte. Tá? Então se vocês quiserem, passem lá para conhecer. Esse mamão aqui, por exemplo, também é de um painel meu, é um painel de porta-moedas que eu tô adaptando para fazer alguns bolsinhos dos macacões, que ficou a coisa mais querida do mundo. Então usem a criatividade. E se vocês gostarem de trabalhar com gabardine, que é um tecido 100% poliéster, mas que tem um toque super legal, amassa pouco, é fácil para lavar, seca rapidinho, tem várias vantagens, aí eu tenho uma outra parceira que é a parte do ateliê As Beltranas, vou deixar o site aqui também vou deixar na descrição do vídeo, que tá produzindo as minhas estampas mais antigas, aquelas que já saíram de linha lá na Ponto X, ela tá produzindo as minhas estampas em gabardine 100% poliéster, que super dá pra usar pra fazer esse macacão. A única coisa que eu recomendo aí é que vocês usem o gabardine na parte externa, porque assim, gente, ele não vai dar alergia, tá tudo bem, tá? Mas eu gosto de trabalhar com forro 100% algodão, porque o algodão absorve melhor, respira melhor na pele, tá? Então assim, pra criança, pra bebê, é melhor um tecidinho 100% algodão, uma fibra 100% natural, para ter contato direto com a pele. Mas na parte externa, pode usar o gabardine sem medo, que vai dar super certo e vai ter um caimento bacana, os papais vão adorar. Então bora lá começar o tutorial dessa peça. Primeira coisa que você vai fazer é cortar os teus tecidos, obviamente. Em todos os moldes você vai ver a descrição de qual tecido você vai cortar, quantas vezes, no sentido do fio e tudo direitinho. Então observem bem os moldes antes de fazer os cortes. Aqui eu selecionei esse tecido com a estampa de galáxia, da minha tigela, obviamente. Já cortei o pedaço da frente, que é esse que tem a alcinha. Também já cortei o pedaço das costas, que é aquele que tem um decote reto na parte de cima. Eu escolhi para esse lado, com essa estampa, fazer um acabamento que vai ser o meu bolsinho canguru. Então, para isso, eu cortei já um pedaço no tecido principal e eu já entretelei ele com uma entretela bem levinha, de umas 70, 80 gramas, bem maleável, gostosinha. Eu vou usar essa entretela em alguns pontos do meu macacão, mas ela é opcional, tá? Você não precisa usar. Para o verso do meu bolso, eu vou cortar um pedaço de tecido que seja um pouquinho maior que a minha modelagem. Não precisa cortar o verso bem certinho, seguindo o molde. Eu também já cortei 2 pedacinhos de tecido para o acabamento das pernas. Também já cortei um tecido ali para minha alça das costas e percebo que eu usei uma estampa diferente, porque eu acho que dá um toque bem especial para a peça a gente fazer uma alcinha que combine, mas que não seja exatamente no mesmo tecido do corpo do macacão. Acho que fica bem bacana. Eu tô considerando essa face do meu macacão como a principal, tá? Então eu já peguei e já entretelei também as minhas alças nesse tecido. Como eu mostrei pra vocês, dá sim pra usar esse macacão dos dois lados, mas eu considero essa versão, digamos assim, principal da estampa. E esse aqui eu vou tratar como se fosse o forro do meu macacão. Mas obviamente eu vou caprichar nos detalhes desse lado aqui também. Então eu fui lá, já cortei frente e costas do meu macacão. Também já cortei os 2 pedaços de tecido pra fazer o acabamento das pernas. E as 2 alças, lembrando que tem que cortar espelhado as alças, isso está indicado lá no molde.
E eu não entretelei esse lado das alças, tá? Vou entretelar só o lado que eu tô trabalhando como se fosse o lado direito, mas o forro não. E olha só, quando eu digo pra vocês cortarem espelhado, é dessa maneira. Uma virada pra um lado, outra virada pro outro, porque ela tem uma inclinaçãozinha. Cuidem isso na hora do corte. Como eu disse pra vocês, eu quero caprichar nessa versão, então eu vou fazer 2 bolsinhos usando o meu painel porta-moedas, que tá disponível também lá na Ponto X Tecidos. Eu passei uma entretela no verso deles também, a mesma entretela que eu tô usando para todos os detalhes, e cortei o forro da mesma maneira que eu fiz no bolsinho canguru. Então eu cortei um pedacinho de tecido um pouco maior que a modelagem do meu bolso. Para fazer os bolsos vai ser da mesma maneira em qualquer modelo, tá? Você vai juntar direito com direito dos tecidos, alfinetar e você vai escolher um dos lados e vai deixar um pedacinho aproximadamente uns 4, 5 centímetros sem costura para poder desvirar a peça. E uma informação muito importante, todas as costuras dessa modelagem são feitas com margem de 1 centímetro. Então anota aí, não esquece que todo o nosso macacão, inclusive bolsos, serão costurados com essa margem. Esse bolsinho aí, como eu disse pra vocês, eu tô fazendo a partir de um painel estampado que já vem na modelagem correta. Então vocês não vão encontrar o molde desse bolso na modelagem que vocês vão adquirir do macacão, tá bom? Mas lá vai ter a do bolsinho canguru, que é esse que eu tô fazendo aí, e vai ter também uma segunda opção de bolsinho bem bacana. O bolsinho canguru, você vai deixar a abertura nessa parte maior, na parte mais larga do teu bolso, tá? Porque essa é a parte de baixo do nosso bolsinho. O resto do procedimento é exatamente o que eu já falei para vocês. Deixa ele um pedacinho aberto, costura toda a volta com margem de 1 centímetro. Para fazer o acabamento das pernas, a gente vai juntar um pedacinho com uma das estampas com o outro pedaço da outra estampa. Então a gente vai fazer 2 conjuntinhos dessa forma, estampas diferentes se encontrando. Junta aí direito com direito delas, alfineta e passa uma costura com 1 centímetro de margem somente em um dos lados. O restante vai ficar aberto. Para fazer as alças, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. A gente vai fazer conjuntinhos. Então, junta ali um pedaço da frente com um pedaço do forro, cuidando para ficar direito com direito das estampas se encontrando, alfineta e a gente vai passar uma costura em toda a volta com 1 centímetro de margem de costura, deixando aquela partezinha de baixo, aquela partezinha reta, sem costurar, porque é por ali que a gente vai desvirar a nossa peça. Agora eu vou dar uma dica para vocês não errarem a margem de costura na hora de costurar essa peça. Primeira coisa, vai lá, mede 1 centímetro da bordinha e faz um risquinho com uma canetinha mágica, um giz de costura ou algo do tipo. Você vai levar para a tua máquina, vai ver exatamente a agulha batendo naquele risco que você fez. Então minha agulha está batendo exatamente na minha margem de 1 centímetro e eu coloquei um pedacinho de fita crepe ali onde termina o meu tecido para marcar a minha margem de costura. Se você quiser também pode usar um guia magnético de costura como base, mas eu acho ele um pouquinho pior porque se você esbarrar ou bater nele de alguma forma, ele pode sair do lugar e você perder a tua margem. Então eu gosto mais da fitinha crepe. Não esquece que para trabalhar com tricoline ou tecidos delicados de algodão, você pode trabalhar com uma agulhinha mais fina, uma agulha 10, 11, tá ótimo. Já costurei todo mundo, a galera já tá toda encaminhada e agora eu vou mostrar para vocês como a gente vai dar acabamento em todos os cantos arredondados das minhas peças. Se você não tiver tesoura de picote, você vai fazer esse procedimento. Eu vou fazer pequenos piques, mais ou menos 3, 4 milímetros entre um e o outro e quase chegando ali na minha costura. Obviamente, cuida para não cortar os teus pontos, porque senão você vai ter que recosturar, tá? Mas se você tiver uma tesoura de picote, que é essa amiguinha aí, isso facilita demais o trabalho e agiliza bastante. Aí é só passar, deixando também uma margenzinha com uns 2, 3 milímetros, não chega perto demais da costura, porque senão você vai ficar com o acabamento feio na hora que você for desvirar a peça, tá? Ela pode dar uma abridinha. E isso você vai fazer em todos os cantos arredondados do teu trabalho, tá? Esse bolsinho canguru você também vai cortar as pontinhas, tudo que for pontiagudo você vai cortar dessa maneira. Esse tipo de cuidado dá um acabamento muito melhor para nossa peça na hora de desvirar. Então é isso, gente. Se for um canto pontiagudo, tem que dar uma cortadinha. Se for canto arredondado, tem que passar a tesoura de picote ou então fazer pequenos piques. Não tem jeito. E o acabamento para a perna, como eu falei para vocês, eu costurei somente de um lado com 1 centímetro de margem. Aí você vai desvirar todas as suas peças. Usa ali uma bundinha de um pincel, uma caneta. Eu tenho esse acessório aí que é um desviral, só que é bem interessante e ajuda bastante nesse tipo de processo.
E aí é aquele momento do cuidado, que você tem que trazer todas as costurinhas para fora, ajeitar todo mundo bonitinho. E as pontinhas que ficaram ali meio para dentro, você pode usar um abridor de casa, que é essa ferramenta que eu vou mostrar para vocês agora. Só que você vai usar essa ponta aqui, que não tem fio, tá? Você não vai usar o meinho dele, porque senão você vai desfazer a tua costura. Então vai delicadamente trazendo as tuas pontinhas para fora. Cuidado, novamente, ele tem, né, ele é feito para isso, ele é feito para cortar a linha, então vai com calma para trazer só a pontinha, mas sem cortar a tua costura. Faz assim todos os bolsinhos, em todos os acabamentos, passa bem e aí a gente vai pespontar. Para fazer as alças, eu começo e termino o pesponto ali naquela parte que ficou aberta, que é feinha, então o acabamento vai ficar por ali. Faço o pespontinho em toda a volta e eu tô fazendo um pesponto duplo, porque eu tô achando que tá ficando mais bonito para essa peça. Nesses bolsinhos arredondados, eu vou passar uma costurinha só aqui na parte de cima para dar acabamento. No bolsinho canguru, você vai costurar somente esses cantinhos arredondados, que também é só para dar um acabamento. Vou mostrar pra vocês como que ficou esses pespontos. Olha, na alça eu fiz então, como eu disse pra vocês, um pespontinho duplo, porque eu acho que ficou bem bonito, bem elegante. Ali no bolsinho canguru eu costurei só as partes arredondadinhas. E nos bolsinhos retos eu tô costurando somente a parte de cima, que também é só pra dar um acabamento. E agora chegou a hora de posicionar os nossos bolsos e definir onde cada um vai ficar. E aí, gente, é da criatividade de vocês, tá bom? Não tem modelagem correta, não tem certo, não tem errado. É realmente de gosto. Só tenta centralizar bonitinho, alinhado, de maneira que você achar mais bonito, alfinetar bem, antes de sair costurando. Esse bolsinho canguru, eu vou posicionar ele bem no centro da minha peça, no painel da frente. Então, aquele painel que tem as alças inteiras. Esse é um bolso decorativo, mas a gente vai fazer ele simulando um bolsinho de verdade. Então, você vai alinhar todo mundo bonitinho e vai costurar só essa parte aqui de cima, dando retrocesso no início e no final. E depois essa parte de baixo, fazendo toda a volta. A gente vai deixar esses cantos arredondados aqui, que a gente já pespontou, abertos. Aí a criança pode até usar esse bolsinho para colocar um brinquedinho ou coisa do tipo depois. Eu já vou posicionar as minhas alças, que eu vou prender aqui no painel das costas. Então, você vai pegar e vai selecionar o direito da tua alça. Eu já vou fixar as minhas alças no lugar e agora chegou a hora de ter muito cuidado com relação às estampas, né? Você lembra que esse listradinho eu escolhi para fazer composição com o da galáxia e o bolinha faz composição com o bolinha mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar as minhas alças direito com direito. Então, os tecidos que eu escolhi para fazer composição se encontrando, se beijando, como se diz na costura. Você também tem que cuidar da posição das suas alcinhas, porque elas são inclinadas, então você tem que colocá-las na posição correta. Como é que eu costumo fazer isso? Posiciono elas ali, simulando como se fosse a peça já costurada, então todos os tecidos principais virados para cima e as alças nas posições corretas. Mede ali 1,5 cm a partir da dobrinha do final da tua costura, ó, elas estão viradas para fora, e aí você vai deitar as tuas alças dessa maneira. Deixando, como eu já disse, direito com direito dos tecidos se encontrando. E ó, 1,5 cm em cada margem, tá? Finalzinho da alça até o finalzinho da cava do braço. E aí você vai passar uma costurinha de segurança só para fixar as alças e garantir que elas não vão mais sair do lugar. Aí eu vou alinhar os meus bolsinhos do jeitinho que eu preferir, vou alfinetar bem e vou passar uma costura em toda a volta, lembrando de deixar a parte de cima aberta, afinal de contas é um bolso, né, gente? Ah, e lembra de dar um retrocesso bem caprichado no início e no final das costuras de todos os bolsos. E agora a gente vai fazer nossa primeira costura de fechamento. Para isso a gente vai alinhar então forro com forro e também a parte externa com a parte externa. Você vai alinhar todo mundo bonitinho, vai se encontrar perfeito, alfineta e a gente vai passar uma costura com margem de 1 cm nas duas laterais. Laterais fechadas, chegou a hora da gente juntar essas duas partes do nosso macacão. Não estranha a estampa diferente, tá? E aqui eu resolvi regravar duas partes da aula porque eu achei que consegui um acabamento melhor usando uma técnica diferente. Então vamos lá. Essa é a parte que a gente vai juntar tanto a parte externa quanto o forro do nosso macacão. Para isso você vai pegar uma das partes, não importa qual delas, e desvirar. E agora nós vamos vestir o forro na parte externa, juntando frente com frente e costas com costas. E lembra de deixar a estampa direito com direito se encontrando. Como os moldes são iguais, as peças vão se encaixar perfeitamente. Então vai lá, alinha costas com costas, alinha as alças da frente direitinho, frente com frente. Lembrando de alfinetar tudo bem bonitinho, não economiza no alfinete. Só não alfineta por enquanto as duas laterais, tá? As junções da costura, porque é aí que vai ter o pulinho do gato.
E agora sim eu quero mostrar o pulinho do gato pra vocês. É um detalhe, mas eu prometo pra vocês que vai deixar o acabamento mais legal e na hora de passar a peça pronta também vai facilitar bastante. Ao invés de fazer aquela aberturinha clássica da costura que a gente costuma fazer em muitas peças, que é fazer isso aqui, ó, distribuir metade do tecido para um lado e metade do tecido para o outro, dessa maneira. Lembrando que se você fizesse desse jeito, você teria que abrir aqui embaixo também, né? Afinal de contas, a costura continua até lá na perninha. Mas a nossa técnica vai ser um pouquinho diferente e já vai dar um resultado bem melhor. Então assim, ó, escolhe um dos lados, não importa qual, e você vai tombar toda a sobra do teu tecido para ele. Então o teu forro você vai tombar para o lado e o teu tecido externo você vai tombar para o outro. Dessa maneira, ó, então não vai ter acúmulo de material em nenhum dos lados. E não importa para qual lado você vai selecionar cada um deles, tá? Só tomba o forro para um lado e o tecido externo para o lado contrário. Mas ó, o centro das costuras, ele tem que continuar se encontrando, tá bom? E não esquece que você vai ter que fazer essa mesma jogadinha de tecido lá na parte de baixo. Então olha bem direitinho para que lado você tombou o tecido do forro e você vai tombar para o mesmo lado lá na perninha. Alfineta e a gente já vai passar uma costurinha de segurança para não esquecer depois para qual lado você tombou. Porque por enquanto as nossas pernas vão ficar abertas mesmo, tá? Então eu só vou passar uma costurinha de segurança ali para não esquecer depois ou acabar invertendo o lado para qual eu tenho que dobrar o meu forrinho. E obviamente eu também tenho que fazer a mesma coisa lá no meu tecido externo. Então confere para que lado você jogou a tua margem de costura, para que lado você jogou o teu tecido e você vai fazer exatamente a mesma coisa lá na perninha. Você vai repetir esse mesmo processo do outro lado. Só vou mostrar pra vocês que eu já passei uma costurinha de segurança ali nas pernas e já tirei o alfinete. Dessa maneira eu não vou precisar me preocupar mais com isso daqui pra frente, já vai ficar tudo organizadinho, tombado pro lado certo e o meu acabamento vai ficar joia. E agora bora continuar o tutorial com o outro macacão. Da parte ali de cima alfinetada bonitinha, a gente vai passar uma costura em toda a volta, lembrando margem de costura de 1 centímetro. E ó, como a gente tem muitas curvas nessa parte da costura, pode dar uma reduzida no tamanho do teu ponto, porque isso vai te ajudar a fazer curvas mais perfeitas e mais bem acabadinhas. E agora seguimos a mesma regra. Nas costas, como ficou aquela costurinha em ângulo reto, a gente vai cortar as pontinhas para não ter acúmulo de material e ela desvirar bem bonita. E depois a gente vai passar uma tesoura de picote ou então fazer pequenos piques em toda a volta com cantos arredondados. Não dá para pular essa etapa, não dá para não fazer esses piques, tá? Tem que fazer, porque senão o teu acabamento vai ficar horroroso. Então capricha aí. E agora a gente vai chegar numa etapa que é uma das poucas em que pode dar erro na tua costura, tá? Então presta bastante atenção. Você vai desvirar o teu macacão de forma que todo o verso, toda a parte, o avesso do teu tecido fique para fora, dessa maneira. E agora a nossa intenção é juntar as costas do nosso macacão, tanto no tecido do forro quanto no tecido externo, e juntar a frente do nosso macacão, tanto do forro, com a frente do nosso tecido externo. Para isso, você vai fazer dessa maneira, ó. Deita o teu macacãozinho, pega e tira o tecido de cima, deixando o tecido de baixo exposto, tá? Deixa o tecido de baixo exposto de um lado e faz o mesmo processo do outro lado. Então, só vou separar, jogar ali para trás o tecidinho que tá para cima e deixar o que tá embaixo exposto. E agora a gente vai juntar essas duas pontas do tecido que tá lá embaixo. Vamos levar lá para o outro lado, encontrando aquelas duas pontas do tecido que eu deixei exposto lá embaixo também. Alfineta, e a partir daí pode até ser um pouquinho confuso, mas não tem erro, tá, gente? Alfineta para você saber que é esses tecidos que você tem que unir e vamos seguir o baile. O gancho das nossas perninhas, que é aquela parte arredondada bem no centro do macacão, é a única parte que a gente não vai costurar nesse momento. Toda a parte da bainha da nossa perna a gente vai costurar. Então, como é que a gente vai fazer? Como ela tá num túnel, você vai ver que ela vai ficar meio se atrapalhando, mas não é difícil para costurar. Você vai juntar aquela pontinha e vai seguindo em linha reta até chegar na outra ponta, até chegar na parte arredondada, só que do avesso do teu macacão. E você vai levar isso para a máquina e vai fazer uma costurinha novamente com 1 centímetro de margem. Pode parecer um pouquinho confuso na hora, porque ele dá uma embolada legal, parece que não vai dar certo, mas é bem simples, tá, gente? Eu tô prometendo pra vocês.
Lembra que agora o nosso objetivo é costurar todas as laterais, só deixar aberto aquela parte arredondada no interior da nossa cava. Então, ó, já achei ali a minha outra pontinha, vou alfinetar. E o que eu vou costurar é essa linha reta aí que eu achei. E eu vou fazer isso dos dois lados, lembrando que eu já tinha colocado mais um alfinete para indicar onde eu começava a costura e onde eu finalizava do outro lado. E só reforçando para não ficarem dúvidas, as únicas partes que eu não vou costurar vai ser essa parte arredondada ali no centro, tanto da frente quanto das costas. As duas laterais que estão emboladinhas aí, vai ser os lugares onde eu vou juntar, vou passar na costura. Alfineta todo mundo e você vai ficar com esse emaranhado de tecido aí, ó, esse túnelzinho que parece que não tem como dar certo. Mas calma que vai dar, tá bom? O que você vai costurar são essas duas laterais, direito com direito, 1 centímetro de margem, pontinha, até chegar na outra pontinha. E aí chegou a hora de desvirar, dar aquele sorrisinho, respirar aliviado porque deu certo. Para isso, coloca a tua mão ali naquele buraquinho que ficou sem costura e puxa o tecido para fora. Não tem muito mistério. Aí é trazer com calma todos os tecidos para fora, trazer as alças, alinhar todo mundo bonitão, passar no ferro para dar aquela caprichada. E aí a gente vai fazer alguns pespontos para finalização e acabamento. Para o busto eu passei uma costurinha de pesponto com 2 milímetros de margem, então bem na bordinha em toda a volta. Lembrando que eu comecei e finalizei pelo lado das costas. Essa parte do acabamento das pernas eu também regravei porque eu consegui um resultado bem legal e eu quero mostrar para vocês os detalhes dela. Então vamos lá e presta bastante atenção porque são detalhes que fazem a diferença. Então eu já passei ali um pespontinho para juntar forro com o tecido externo, aqui nessa parte arredondadinha do gancho da minha perna, e já passei um pesponto duplo nas duas laterais das perninhas. Lembrando que esse pesponto duplo é opcional, tá? Se você preferir fazer um pesponto simples, fica tranquilo. Agora eu vou pegar um daqueles acabamentinhos que eu já costurei uma parte do tecido externo com uma parte do forro. Vou dobrar ao meio e ali no meu tecido do forro eu vou fazer um piquezinho de marcação, só para me indicar bem onde é que é o centro da minha peça. Você vai ver que todos os acabamentinhos das pernas foram feitos com uma modelagem que tem um pouquinho de sobra nas laterais, tá? É proposital mesmo, mas é interessante que você faça esse tipo de alinhamento ali para não dar erro na hora da costura. Você vai começar a união do teu acabamento pelo lado do forro, tá bom? Então acha ali meio centrinho e você vai centralizar aquele pique que você fez no acabamento, forro, direito com direito das estampas se encontrando, vai lá, centraliza os dois, alinha bordinha com bordinha e você pode passar um alfinetinho ali para segurar os dois materiais juntos, tá? É só um alfinetinho centralizado mesmo, não precisa alfinetar todo o acabamento porque a gente vai fazer o alinhamento e a costura direto na máquina. Mas lembra, anota aí, tem que começar a costura pelo forro, tá bom? Eu vou começar a costura então ali pelo centro do gancho da minha perninha e vou costurar em direção às bainhas, às pontas. Não puxa os seus tecidos muito, tá? O que você precisa fazer é só ir ajeitando para que eles não fiquem com pregas, alinhando bordinha com bordinha e ir costurando. Vai devagarinho, com calma mesmo, dá 1, 2 pontinhos, para, ajeita os teus tecidos, dá mais 2 pontinhos, para, ajeita os tecidos e assim você vai ir. Costura com um pé de máquina, tá? Nesse ponto a gente não vai costurar com margem de 1 centímetro. E você vai costurar até chegar ao final ali da tua perninha. E agora, antes de continuar a costura só que lá para o outro lado, eu vou colocar um alfinetinho ali só para prender o meu acabamento, fixar ele no lugar, para ele não descer e eu não costurar do lado errado. Mas perceba que eu coloquei o alfinete bem lá em cima, tá? Longe da onde eu vou passar com a minha máquina de costura. Vira a tua peça ao contrário e você vai começar lá pelo centro novamente, em cima da costura que você já tinha feito, e agora você vai continuar o mesmo processo. Então você puxa o acabamento lá do outro lado, lá por baixo, e você vai alinhando a parte de cima da tua perninha pela bordinha e repetindo o processo. Alinha com calma, todo mundo bonitinho, dá 2 pontinhos, ajeita, dá 2 pontinhos, ajeita e vai indo até o final da tua perninha. Reforçando, aqui a costura com um pé de máquina não é 1 centímetro. Olha só como é que tá o nosso trabalho até agora. Agora você vai jogar o teu acabamento lá para baixo e com a unha mesmo você vai passando e fazendo com que a costura fique bem aberta, tá? Eu vou mostrar isso em detalhes daqui a pouquinho para você, mas você vai fazer isso em toda a extensão ali do teu acabamentinho, deixando a tua costura bem exposta. Agora então você vai posicionar o teu acabamento dessa maneira, então fazendo direito com o direito do acabamento se encontrar.
E agora você vai fazer uma dobra no teu tecido externo, então o tecido ali da preguicinha, e a tua localização, o teu guia de referência vai ser exatamente aquela costura que você abriu com a unha, tá? Então olha só, a dobrinha tem que ser exatamente na mesma posição da costura que você já tinha feito. Coloca um alfinete ali para marcar, para ela não sair do lugar. Quanto mais alinhadinhas estiverem essa dobra e a costura, melhor vai ficar o acabamento da tua peça, tá? Então capricha bem. E lá do outro lado você vai fazer exatamente a mesma coisa. Então você vai lá e vai fazer a dobrinha, cuidando para que ela fique muito bem alinhadinha ali com a costura que você já tinha feito e aberto com a unha. O que nós vamos fechar agora na costura vão ser essas duas laterais do nosso acabamento. E essa nossa costura tem que ser em linha reta com o acabamento da nossa perninha. Então, exatamente onde acaba a nossa perninha, vai ser onde a gente vai fazer uma costurinha ali de fechamento. Você pode usar uma régua, uma canetinha mágica para traçar uma linha, para não errar a posição correta. Mas você tem que imaginar que essa costura que você vai fazer seria a continuidade ali da bainha da tua calça. E obviamente você vai fazer isso dos dois lados do teu acabamento. Dessa maneira, olha só como a linha ela é a continuação da minha bordinha da calça. Risca direitinho e aí é passar uma costura exatamente em cima desse risco, lembrando de dar retrocesso no início e no final. Vai ficar dessa maneira e aí é cortar o excesso ali de tecido, deixando mais ou menos um meio centímetro, 1 centímetro de sobra. Corta essas pontinhas também, cuidando para não cortar as suas costuras e fazer isso dos dois lados. Aí nós vamos desvirar o nosso acabamento. Você pode usar um alfinete ou algum outro acessório para trazer as pontinhas dele para fora para ficar mais bonitinho. E agora a gente vai fazer um pesponto em toda a volta, que a gente vai fazer o acabamento e também vai fazer o fechamento da peça. Um detalhe, com o agulhão, então com a própria alfinete, você vai empurrar aquela sobrinha de tecido lá pra dentro e você vai cobrir ele com o tecido do teu acabamento, dessa maneira, ó. E a nossa intenção é cobrir essa costurinha aqui que ficou aparente. Então a gente só vai refazendo a dobrinha do tecido e cobrindo a costura, passando 1 milímetro, 2 no máximo dela. Então você vai com cuidado, vai aos pouquinhos costurando e ajeitando de maneira que os tecidos se alinhem bonitões. Mas bora pra máquina que eu vou te mostrar isso na prática. Eu gosto de começar por essa lateralzinha menor, tá? Mas fica a teu critério. Então com o agulhão eu joguei aquele excesso de margem de costura lá pra dentro do meu acabamento e comecei a minha costurinha. Esse pesponto vai ser feito bem na margem, então assim 2 milímetros de margem de costura, tá bom? E como eu falei pra vocês, é um trabalho de acabamento, então é um trabalho de paciência. Você vai dobrando o teu tecido, cobrindo aquela costurinha que eu já mostrei pra vocês. Não precisa alfinetar, eu não acho necessidade, mas se você se sentir mais confortável alfinetando, pode fazer isso, não tem problema. Lembra sempre de ir refazendo a dobrinha, então a do acabamento, e ir cobrindo aquela costurinha com no máximo 1 a 2 milímetros, que senão vai ficar um acabamento feio do outro lado, do avesso. E não precisa puxar muito o tecido, tá? Novamente, você só vai alinhando, deixando ele bem lisinho e encaixando ele. Vocês vão ver que não tem muito mistério, que ele vai naturalmente pegando na posição certa. Quando estiver chegando lá do outro lado, não esquece de usar o teu agulhão e empurrar aquela margem de costura que ficou aparente lá pra dentro do teu acabamento. E aí é só fazer um pesponto também toda a volta e acabar lá no mesmo ladinho que você começou a costura. Você vai repetir esse exato processo lá nas costas da tua peça e olha só como é que vai ser o resultado final. Lembrando que você começa a costura pelo lado do forro, tá? E finaliza pelo lado externo, porque dele vai ficar dessa maneira se encaixando naturalmente. E aí é só fazer a colocação dos botões. Esse encaixe bonitão só fica do lado externo, tá, gente? Do lado interno ele não vai ficar tão bonito dessa maneira, mas vai sim dar para fechar teu macacão, vai dar sim para usar ele pelo lado do forro tranquilamente. Mas a gente vai dar preferência para fazer o acabamento mais bonito na parte externa. E agora só falta colocar os botões para fazer o fechamento ali na perninha e nas alças e o nosso macacãozinho tá pronto. Agora só para vocês entenderem como é feito o fechamento e a posição que vocês têm que colocar o botão, vocês têm que imaginar que o bebê vai ficar deitadão ali na caminha dessa maneira e que na hora de fechar esse macacão, os papais vão puxar o macacão lá na parte de trás e encaixar dessa maneira na parte que tá na frente. Então vai ficar fechadinho assim, ó. Sempre simula o fechamento antes de sair colocando os botões, tá? Para você não cometer erros e não perder tua peça depois dela já prontinha. Eu recomendo 3 botõezinhos, um bem lá no centro, bem na parte de cima, de onde seria o gancho da tua calça,
E daí um em cada pontinha na lateral para fazer o fechamento. Você vai posicionar todo mundo bonitinho, simular a localização dos botões, fazer uma marcaçãozinha com uma canetinha, um giz mágico e só então fazer os furos e fazer a aplicação dos botões, tá? Tenta centralizar todo mundo bonitinho, não tem molde para isso porque vai depender muito da posição do acabamento que você vai colocar. Nesse modelinho eu estou usando o botão tic-tac da Ritas, mas você pode sim trabalhar com aqueles botõezinhos de roupinha de bebê. Eu até indico mais aqueles botões porque eles são mais apropriados para esse tipo de peça. Mas o botão Rita super serve também, dá super certo, pode usar tranquilo, só recomendo a tua cliente para ela não passar com ferro, nem colocar essa roupa na secadora. Lá no diagrama de montagem dos moldes, vocês vão encontrar essas posições aí para colocação do botão, tá? Nesse caso, tamanho 1 ano, eu medi 3 centímetros na parte da frente e fiz uma marcaçãozinha bem centralizada na minha peça. Mas, novamente, eu reforço, eu vou colocar as medidas, a distância que você vai ter que medir tanto na frente quanto na alça das costas para cada uma das idades nos diagramas de montagem dos moldes. E presta muita atenção, simula o fechamento do teu botão para saber qual você vai aplicar a parte fêmea, que é essa parte maiorzinha do teu botão, e onde você vai aplicar a parte macho. Eu costumo aplicar a parte fêmea na alça da frente, que é essa alça aí, e a parte macho nas costas. E as medidas que eu estou usando para esse modelinho tamanho 12 meses é 1,5 cm a partir da borda para o primeiro botão e 3 centímetros a partir da borda para o segundo botão, dessa maneira. Lembrando que sempre antes de fixar os botões, simule o fechamento para ver se deu tudo certo, para ver se eles estão na posição correta e estão fechando da maneira correta. Vocês viram que no decorrer desse vídeo eu mostrei uma coleção de macacões para vocês, né? E tem outros ainda que eu nem cheguei a mostrar porque eu fiz todas as medidas para testar a modelagem. Gente, então muito obrigada para vocês que chegam até aqui, eu espero que vocês tenham gostado do tutorial. Lembrando novamente, o tutorial foi gratuito. Vocês viram todos os detalhes do vídeo, não escondi nadinha. Vocês viram que é uma peça muito simples para fazer, não precisa de overlock, não precisa de nada em especial e você consegue fazer mesmo se você estiver começando na costura criativa agora, for bem iniciante e só tiver a máquina doméstica, porque é muito tranquilo para fazer. O que eu te digo? Dá uma passadinha lá na minha loja, aproveita, já que gostou do vídeo, gostou do tutorial, vai lá, adquire a modelagem, aproveita, me ajuda, te ajudei, te dei uma aula maravilhosa. Então vai lá, compra um molde para me ajudar também a prestigiar meu trabalho. Vendendo uma peça, você já paga a modelagem, já paga o material, tenho certeza ainda que vai sobrar um dinheirinho para você investir no teu ateliê, comprar as suas coisas, pagar as suas contas. Então passa lá, meitgela.com.br, aproveita, não sei quando que você está vendo esse vídeo, mas se você estiver vendo no período de lançamento, vou deixar na descrição do vídeo aqui também as informações sobre isso, vai ter valor promocional sim, então aproveita o desconto para adquirir, tá bom? Aproveita e dá uma passadinha lá no site porque tem outros tutoriais bem bacanas, tem as apostilas de sapatinho que eu tenho certeza que você vai fazer uns conjuntinhos, um xodozinho, tem apostila de vestido também, tenho certeza que mais alguma apostila por lá você vai gostar, mas lê bem a descrição do vídeo, porque eu tenho aulas em vídeo como essa que eu apresentei pra vocês, mas tenho aulas em formato e-book também, daí tem que prestar atenção na legenda, na descrição do produto, pra não comprar e se enganar depois, tá bom? Beijos, muito obrigado, não esquece, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário, deixa teu joinha, compartilha com os amigos e as amigas que gostam de costura criativa, e é isso, espero vocês pro próximo aula, me segue lá no Instagram que todo dia eu tô postando conteúdo por lá também. Beijo!